não haveria mais subordinação e nem sequer haveria necessidade de ordens, de disciplina imposta pelo empregador, de substituição da vontade do empregado na condução de seu trabalho pela vontade do empregador no gerenciamento. Mas, se não havia mais necessidade disso, é porque a forma de produção tinha se sofisticado através daqueles 3 itens, a evolução das máquinas, a evolução dos processos gerenciais e a evolução da produção manualizada, eletrônica, automatizada, robotizada, como já está na atualidade. Então, aí, ante essas reivindicações de que teria desaparecido o vínculo empregatício e que, por isso, nas novas relações que o teriam substituído, não haveria a aplicação das exigências protetivas do empregado e das exigências que davam ao contrato de trabalho um sentido de iniciar e convocar o direito do trabalho para a disciplina da relação jurídica do trabalho. Então, isto era logicamente aberrante e faticamente, humanamente impossível, porque a relação continuava existindo como uma forma de aplicação da energia do empregado na realização de interesses, na satisfação de necessidades e de ambições do empregador. Então, através de intensos debates e estudos, chegou-se ao ponto mais moderno. Eu falei para vocês que aquela subordinação clássica das ordens contínuas do empregador sobre o empregado era a mais antiga. Agora, depois da evolução, passando por essas todas, ou melhor, acumulando estas todas, porque elas não desaparecem, mas acumulando essas todas, chegou-se a uma fase de subordinação ou modalidade, como eu vinha chamando até agora, em que não há uma constância e nem uma continuidade e nem uma frequência muito grande de ordens do empregador, de império ostensivo do empregador sobre o comportamento do empregado. Comportamento, eu já expliquei para vocês, que é a fase mais objetiva, fática, da conduta humana. A conduta nossa se divide essencialmente em 2 aspectos. O primeiro deles é a atitude. É uma aplicação, a uma conformação de uma faculdade psíquica em que nós nos tornamos convencidos ou pela nossa própria consciência, pela nossa própria convicção, ou pelas ordens, pelo mando, pela direção do empregador. Mas nós nos tornamos convencidos do comportamento, da forma pela qual devemos, e vejam que aqui eu já estou falando em termos de conceitos jurídicos, devemos, é o nosso dever contratual, que a gente, na atualidade, prefere chamar de obrigação e não dever, sendo que obrigação vem do latim ob e ligatio, quer dizer, é uma ligação entre as 2 pessoas que ocorre objetivamente da direção, do gerenciamento de uma que está trabalhando pela outra que está dirigindo. Então, esta nova, mais moderna forma de subordinação também já tem as suas pequenas diferenciações, diversas diferenciações dentro da mesma modalidade que se chama de subordinação estrutural. Dentro da subordinação estrutural, nós podemos ver a objetiva, podemos ver
a ideológica, podemos ver a casual, quer dizer, o empregador intervém na atuação do empregado apenas casualmente, e uma outra denominação que se dá para um modo desse último tipo de subordinação, ou melhor, desta última modalidade, seria a subordinação estrutural. Estrutural por quê? Porque é a própria estrutura do relacionamento entre empregado e empregador que impõe um modo de agir. E impõe de dia, de noite, durante a jornada de trabalho, nas horas extras que vierem a ser realizadas, nos fins de semana, nas férias e tal. E por que eu estou falando que se impõe? Inclusive no momento em que não está sendo aplicada a energia do trabalhador na realização dos interesses, dos objetivos do empregador. Porque quando é jornada de trabalho e quando é folga do trabalho, seja repouso semanal remunerado, sejam férias, seja doença do empregado, seja licença por qualquer outro motivo, até aquela licença quinquidial que o empregado tem para registrar os seus filhos que acabaram de nascer, recém-nascidos. E tudo isto é determinado dentro da relação de emprego e a partir do contrato de trabalho. Pode, inclusive, haver passos entre os dois, entre o contrato individual de trabalho e a relação jurídica do emprego, em que se está conformando esta atuação do empregado. Veja que ela não conforma a situação do empregador, ele não se submete a nenhuma ponderação externa a ele próprio e aos seus interesses durante o seu relacionamento com o empregado. Pelo contrário, as obrigações que ele tem, que são essas de reconhecer as licenças quando elas, as interrupções do trabalho, as suspensões do trabalho, as ineficácias do contrato de trabalho, quando elas estão mediando a relação, obrigando o empregado e não obrigando o empregador, a não ser naqueles pontos-chave, a limitação da jornada de trabalho, os momentos de interrupção, de suspensão e de ineficácia do contrato, quer dizer, através dessa ineficácia, a inexigibilidade das posições tomadas durante a relação de emprego e através do próprio desempenho da relação estabelecida contratualmente entre as duas partes. Aí nós vamos ver, então, que nós temos uma subordinação estrutural, aquela em que o empregado tem que mexer do lado direito da máquina e desligar do lado esquerdo e olhar a temperatura, a pressão, a velocidade da máquina no visor que está no meio, porque a máquina é conformada desse jeito. Ela exige que se trate dela através dessas manobras. Ela exige que seja regulada, seja operada através da localização precisa desses locais de comando que eu me referi agora. Então, essas são as modalidades ou as formas que a subordinação pode tomar. Mas ela tem uma outra forma de classificação que é tipológica. Ela vai se basear numa caracterização de tipos diferentes para a concretização dessa subordinação. Esses tipos, é claro, vão derivar de algumas diferenciações entre as subordinações, nos casos e noutros casos. Por isso é que a gente encontra no direito do trabalho um casuísmo muito grande, uma ordenação geral dele que é muito baseada nos casos concretos. Nós vamos voltar a falar isso com mais detalhe a hora que estivermos tratando dos
princípios do direito do trabalho. Por enquanto, basta saber que há um casuísmo, que esses casos diferentes tornam também diferenciados alguns tipos de subordinação que, como tipos, eles derivam de uma caracterização tipológica, de uma classificação pela tipologia, pelas formas de apresentação da subordinação. E a primeira delas é a subordinação subjetiva. Isto é uma que incide bastante e que necessita bastante de um relacionamento gerencial, administrativo, direto e constante do empregador sobre o empregado. É, então, a sugestão do empregado às ordens diversas e constantes recebidas do empregador. Ordens essas que, então, são pessoais e diretas. Então, o tipo esse primeiro tipo, é subjetivo porque ele ele acontece através da atuação constante de ordens expedidas pelo empregador sobre o empregado, para a conduta do empregado, para a cessão da energia pessoal produtiva que o empregado vai fazer em consequência do estabelecimento da relação de emprego pelo contrato individual de trabalho. Mas, além disto, então, podemos detalhar, podemos dividir essa atuação direta do empregador sobre o empregado, essas ordens pessoais, em dois tipos. As que partem direto do empregador, e por isso o nome dela é exatamente diretas, ou então aquelas que partem dos pressupostos e das primitivas rotinas de conduta que, naquela época, já vinham começando a ser usadas e que aí nós temos uma subordinação ou ordens indiretas. Diretas porque o empregador expede diretamente e verifica a aplicação delas. E indiretas porque, para zelar pelo interesse dele, empregador, em receber aquela força de trabalho do empregado, ele tem uma estrutura empresarial composta de diretores, gerentes, subgerentes, chefes de equipe, chefes de grupo de trabalho, chefes de turma de trabalho. Então, nós estamos falando aqui, é uma hierarquia descendente de pessoas dotadas, nem que seja apenas por delegação, ao contrário do próprio empregador, que é, por ser proprietário, detentor dos bens de produção. Mas esta hierarquia, então, descendente, vai culminar com a sua chegada ao empregado, não mais como hierarquia impositiva, como possibilidade de ordens para a atuação do empregado. Vai chegar a ele já como essas ordens cristalizadas e expedidas para que ele, subordinadamente, exerça a sua função. Mas aí nós vamos ver que tem também um outro tipo, que é o da subordinação indireta e objetiva. Vejam que nós estamos fazendo, na verdade, não são tópicos ou tipos completamente estanques. Cada um deles deixa uma rebarbinha, deixa um rabo para o seguinte, prender nele e evoluir. A subordinação objetiva, então, é aquela que ela busca uma caracterização da atividade laboratícia vinculada não só à atividade do empregado, mas a essa atividade no âmbito do próprio empreendimento, no âmbito dos interesses
da empresa, do grupo subordinante, do grupo econômico como um todo, porque a própria conformação desse grupo, com as suas chefias hierarquizadas ou isoladas, com a sua disposição e os resultados pretendidos, e à medida que se vai passando o tempo, que se vão evoluindo as relações de emprego, também com as formas por elas adotadas e que, através da sua própria do seu próprio modo de agir, e com esse modo de agir que se exterioriza, se caracteriza pelo exercício de atividades programadas, de atividades constantes, mas já pré-determinadas, pré-concebidas, de tal maneira que ele não precisa de receber uma ordem por dia, uma ordem por minuto, uma ordem por hora, um caminho para ser seguido. A própria conformação das atividades dele e da empresa já apresentam para ele uma forma de atuação mais constante, que é uma forma integrativa do empregado à própria empresa, ao próprio empreendimento do empregador. Aí vamos ver que esta integração, a hora que ela vai se tornando ostensiva, ela já está partindo para um outro tipo, uma outra diversidade tipológica, igual o vírus do corona, ou o coronavírus, que já tem várias variações, que esquisito, né? Vamos pegar o termo técnico, científico, daquelas ciências biológicas e zoológicas. Uma nova cepa, igual tem a cepa de uva, que uma dá vinho melhor, outra dá vinho pior, tem a cepa de milho, a cepa de determinados animais, a cepa do coronavírus, que agora surgiram outras que estão dizendo que são mais agressivas, são mais mortais, são mais contagiantes, e que então se aplica ao nosso caso, mostrando o tipo mais moderno de subordinação que nós podemos ver. Parte daquela integração, daquela subordinação integrativa, e reúne os outros nomes também finalísticos. No primeiro, a aparência finalística ocorre através da própria integração na organização da empresa. Mas ainda, além disso, tem uma forma de aparecer essa integração teleologicamente. A integração teleológica é aquela que se dá pela finalidade. Então, houve época, hoje bem menos, em que se discutiu muito a subordinação como caracterizada pela atividade fim da empresa, pela teleologia dela, pelo que ela quer alcançar e obter do esforço do empregado. Então, aí nós teríamos uma subordinação teleológica ou da atividade fim. Mas na hora que eu falei para vocês sobre forma de subordinação e para que ela serve, eu mencionei que existem muitas atividades necessárias à atuação da empresa, mas que não constituem o fim da empresa, o objeto social daquela empresa. Objeto social é aquela que a empresa declarou não no contrato de trabalho, declarou no contrato social entre seus sócios. Então, uma empresa se destina a fabricar bebidas, refrigerantes, cervejas e tal. Outras se destinaram a plantar milho, outras a fazer pesquisa com coronavírus, outras ainda a transportar cargas rodoviárias pelo Brasil todo, da mesma maneira que as empresas aéreas e marítimas
transportando cargas também e pessoas nesses dois outros estados da natureza, sobre a água e imersa no ar. Então, por isso, este modelo que foi adotado pela finalidade da empresa, começou a vazar água, começou a não se dar muito bem, porque ele tinha que se aplicar pela própria filosofia, pela própria ideologia da justiça do trabalho, ele tinha que se aplicar em situações que não eram atividade fim da empresa, era atividade meio, como a gente se chama. Então, aí teve que corrigir, que interpretar melhor esses dizeres da subordinação integrativa. E nós passamos, então, para a subordinação estrutural. É a que vem da integração do empregado, não apenas na empresa ou nas suas atividades, mas na própria organização empresarial. E vamos além, que é exatamente a expressão que vai dar nome a esta última forma de subordinação. É a integração estrutural. O empregado exerce atividades, o empregado obedece ordens para completar, para desenvolver, para fazer funcionar a contento a própria estrutura da empresa. Enfim, a atividade dele não é fim dela, a atividade dele é apenas acessória, mas sem essa atividade ela não existe. É o caso do médico, que hoje é exigido por lei para exercer a medicina do trabalho dentro das empresas, é o caso do advogado numa empresa industrial, numa empresa comercial, numa empresa agrícola, do agronegócio, em que ele tem uma participação importantíssima e necessária para fazer naquela empresa. Mas que esta participação não corresponde à atividade fim dela. Uma empresa siderúrgica tem como sua finalidade a produção da aciaria. Uma empresa de transporte tem como finalidade o deslocamento de uma carga ou de uma pessoa daqui para Manaus. Gente, se vocês forem usar uma empresa dessa, para Manaus, deixem para usar daqui mais uns meses, combinado? Mas então, eles se ligam à empresa, nesses casos, os motoristas, os metalúrgicos e siderúrgicos e tal, como atividade, como exercentes da atividade fim da sua empresa, da empresa em que ele trabalha. Eu estou falando sua empresa, não é com o sentido de propriedade que só tem o dono, não. Sua empresa, no sentido da empresa por cuja produção aquele empregado se responsabiliza. Ou porque ele tem uma partezinha que, se não for feita, a produção não chega no final a contento. E aí, neste caso, então, é a subordinação estrutural, porque sem aquela atividade mesmo acessória, a empresa não completa a sua estrutura produtiva. Logo, não vai produzir direito. E eu falei agora dos tipos. Antes eu tinha falado dos tipos de integração, e depois eu falei das formas conceituais, que dependem muito da prática, porque dependem da forma como ocorre a relação de poder entre o empregado e o empregador. Agora nós vamos falar de uma terceira característica, aqui já centrando no contrato de trabalho, que são as suas modalidades. O que é o contrato de trabalho? Nós já vimos, é aquele consenso sobre os interesses contrapostos de suas duas partes, empregado e empregador,
para que o empregado ceda a sua força de trabalho através da aplicação dela sobre o mundo para realizar interesses do empregador. E, em contrapartida, recebe seu salário. Esta é a conceituação mais objetiva que existe, mais curta. Vocês vão encontrar conceituações e definições mais elaboradas, mais detalhistas, que incluem mais características da subordinação nos diversos livros que eu indiquei para vocês no início do semestre letivo. Mas, para o nosso trabalho dia a dia aqui, essa que eu falei é suficiente. Então, vamos ver essas modalidades do contrato de trabalho. Ele serve para isso? Então, as modalidades dele, os modos pelos quais ele opera, serão aqueles que empregado e empregador definiram, montando a sua relação, contratualmente, definiram no momento de formar ou reformar o contrato, que ele pode vir a ser alterado durante seu uso, durante seu período de vigência. E eles convencionaram aqueles limites para o contrato que vão reger esse contrato através do tempo. Todas as modalidades se baseiam, aqui é uma outra ideia importante, na temporalidade do contrato de trabalho. É de aceitação geral, todo mundo conhece, todo mundo trabalha sobre essa característica, essa modalidade, mesmo se não tem absoluta confiança disso. Mas então de uma aceitação geral que não existe, e se existisse seria ilegal, seria proibida pela lei, uma forma de alienação permanente da vontade, da consciência, do comportamento, da atitude, quer dizer, das características humanas do empregado. Não se pode exigir uma fixação, uma alienação. Lembrem-se do último aspecto, da última característica da relação de emprego, do contrato de trabalho, do direito de trabalho que nós vimos, que foi a alteridade. Quer dizer, a alteridade mostra que o empregado aliena a sua vontade, a realização do seu interesse e o seu esforço personalístico pessoal. Personalístico é porque é referente aos dados intelectuais, aos dados psíquicos dele. E pessoal quer dizer que é dele em dois sentidos. É para ser feito pela movimentação de sua pessoa, submetendo essa pessoa, que é uma noção jurídica, às regras jurídicas que o prendem ao empregador. Mas também é pessoal, porque não é uma tarefa em que seja possível a substituição do homem pela máquina. Nem que seja para dirigir a máquina, é preciso de haver uma consciência humana mandando nisso. Daí que aquele último tipo da subordinação, de acordo com a sua forma de exercício, o último tipo foi exatamente a integração na estrutura da empresa. Integração e estrutura que são os dois marcos, os dois caracterizadores daquele tipo. Agora, aqui nós temos o limite desta integração ilimitada. Esse limite é a previsibilidade de um fim
para o contrato. Nós podemos ter contratos que já têm esse fim previsto, nós vamos ver aqui agora mesmo, que são os contratos por prazo determinado. E vamos ter outros em que não ocorre uma... Gente, deixa eu explicar melhor esse pedaço, que eu achei que ficou meio confuso. Nós temos contratos por prazo determinado e contratos por prazo indeterminado. Por quê? Porque esses últimos, os de prazos indeterminados, não têm uma visão, um prenúncio, um pré-estabelecimento do término do contrato. Já o outro, o de prazo determinado, o próprio nome está mostrando. O contrato visa viger, visa alienar para o empregador a força de trabalho do empregado e oferecer como contraproposta dela o salário para o empregado. Mas aí vem um negócio. Todos dois, tanto os de prazo determinado, que têm um fim previsto, quanto os de prazo indeterminado, que terão um fim também, só que não está previsto. Não está previsto quanto ao tempo, quanto à data de extinção, é claro. Previsível e previsto o fim do contrato existe para todo contrato. Todo contrato tem isso. Mas, entre esses previsíveis, nós estamos aquele que já definiu a sua data, o seu fato ou a sua condição extintiva. E temos aquele que simplesmente deixa correr. Hoje ele é empregado, amanhã ele é empregado, ano que vem tem-se a expectativa de que ele vai continuar sendo empregado, e por isso não tem prazo extintivo determinado. Se não é determinado, então é indeterminado. São os prazos indeterminados do contrato. E por que eu estou falando que tem que haver uma extinção do contrato? Porque eu quero acabar com os empregos e deixar os empregados todos sem emprego, ou os empregadores todos sem gente que lhe faça, que lhe realize os interesses empresariais? Não, claro. Não existe possibilidade de um contrato não extinguível simplesmente porque o contrato é humano. E o que eu quero dizer com isso? Que ele se liga à vida, à atuação e à permanência do homem na face dessa terra do Covid. Então, eu posso extinguir o contrato porque o empregado morreu, porque a empresa se extinguiu, que é a morte da empresa, a falência, a extinção pura e simples. Tem muitas que estão fechando agora durante a pandemia. Pode também ocorrer a extinção do contrato através da aposentadoria do empregado, através do puro e simples pedido de demissão dele. Eu arranjei emprego melhor, não quero ficar aí mais. Eu não aguento mais trabalhar nessa função, que eu estou envelhecendo, ela está ficando demais pesada para mim. Eu vou deixar essa empresa porque eu recebi um convite para trabalhar numa outra do mesmo ramo, com um salário muito maior, etc, etc, etc. Pode haver do lado do empregado um monte de motivações para a extinção do contrato. Da mesma maneira que pode haver do lado do empregador, alguns que eu falei aqui são dele, a extinção da empresa, a falência da empresa, etc. Mas, no caso da voluntariedade dessa extinção, nós temos dois tipos de casos. É a extinção sem justa causa e a extinção por justa causa. Esta por justa causa está no artigo 482 da CLT, quanto àquelas justas causas que foram realizadas pelo empregado. E no 483, as justas causas que foram realizadas pelo empregador.
Então, aqui nós já estamos começando a entrar no funcionamento do contrato de trabalho. E vamos um passo à frente nesse aspecto. O empregado cometeu uma falta, quer dizer, cometeu um descumprimento ou ao contrato de trabalho, ou ao direito do trabalho que rege a relação de emprego, ou aos costumes e habitualidades que foi implantada com o serviço dele para aquela empresa. Então, implantada pelo serviço, uso, costume e habitualidade. Implantada pela própria empresa ou implantada na gestão, no seu exercício de comando, de direção, de administração, no seu exercício da subordinação sobre o empregado. Aí, aquelas condições que estão no artigo 482 são as faltas, as falhas que o empregado pratica e que dá direito ao empregador de mandá-lo embora, inclusive deixando de pagar uma série de verbas trabalhistas, funcionais, indenizatórias, rescisórias, assim por diante. Então, é errado o que normalmente a gente ouve no meio dos operários. Eles viram e falam, você foi desempregado? Fui. Por quê? Porque o empregador me deu uma justa causa. Normalmente eles falam que o empregador deu uma justa causa nele para dizer que o empregador aplicou a eles uma das alíneas do artigo 482 com uma consequência extintiva do contrato de trabalho e da relação de emprego. Então, quem deu a justa causa não foi o empregador, foi ele. Ele é que tornou justa a atuação do empregador de demiti-lo e de capar essas verbas que são dispensadas no caso de... Até férias proporcionais são dispensadas no caso de justa causa dada pelo empregado. Então, vejam, a justa causa do 482 foi dada pelo empregado, por isso ela torna justa, ela é uma causa justificadora da atuação do empregador ao demiti-lo. Já no 483 da CLT, nós vemos o contrário. São cláusulas que o empregador pratica, que o empregador, com elas, compromete o interesse do empregado, falta aos seus compromissos com o empregado e, por isso, dá direito ao empregado de considerar encerrado o contrato de trabalho por culpa do empregador. Então, a justa causa é essa culpa pelo descumprimento de uma norma de alguma norma que regia aquela relação de emprego. E aí nós vamos ver só mais um detalhe aqui, antes de passar para os tipos desses contratos de trabalho quanto ao tempo. É o seguinte, a subordinação ela está prevista como uma das obrigações impositivas indispensáveis do contrato de trabalho, de tal maneira que a desobediência a alguma dessas normas, do contrato, da habitualidade, do costume, do uso, do âmbito da empresa, da lei, todas são obrigatórias e o descumprimento de uma delas é uma falta justificadora da posição contraposta, que é a do empregador, para considerar rescindido o vínculo por culpa do empregado. E isso está muito nítido numa das alíneas do artigo 482 da CLT. Podem olhar lá que vocês vão ver que tem uma cláusula que fala que é justa causa para demissão do empregado
ou são justas causas, a insubordinação e a indisciplina. Insubordinação quer dizer, é a negação, é o descumprimento, é a fuga da subordinação contratual. Ela é uma característica tão importante do contrato de trabalho, da relação de emprego, do direito do trabalho, que se ela for inadmitida, não exercida, é causa para mandar o empregado embora. E como a subordinação é a submissão do empregado a todas as ordens, ou a estrutura, ou a integração, ou a organização da empresa, da exploração econômica do empregador, então, se o empregado, recusando-se a obedecer, rejeitando essa subordinação, vai prolongando o seu tempo em desobediência à estrutura do empregador, ele comete uma justa causa, que o empregador vai usar para mandá-lo embora. Mas, na mesma linha lá do artigo 482, fala também na indisciplina. O que é disciplina? A subordinação, como eu falei, ela é uma característica indispensável da relação de emprego. Então, a relação de emprego tem uma continuidade, uma integridade ao longo do tempo baseada na subordinação. A subordinação tem que ser usada, admitida, a todo e qualquer momento dessa relação de emprego. Então, a qualquer momento que o empregado se insurgir contra a insubordinação, ele cometeu falta grave que vai ser mandado embora por causa dela. Agora, a indisciplina, a disciplina é o comportamento padrão. A disciplina é o interesse do empregador que deu uma organização comportamental à sua exploração econômica. Então, uma se refere à continuidade de faltas que mostram que o empregado não obedece, não cumpriu a subordinação que lhe é devida. Outra, a indisciplina, é simplesmente que o empregado prolongou essa atitude insurgente dele. Então, para o empregador, tolerar a indisciplina, a não obediência à disciplina imposta pelo empregador, é claro que tem que ser um ato de menor dano, porque se o empregado cometeu esse ato hoje, o empregador admitiu não mandá-lo embora, torna a cometer amanhã, depois, e a reiteração é que vai fazer o empregador mandá-lo embora, então, porque é um ato de menor gravidade. A acumulação dele é que mostra a indisciplina, mostra a tendência do empregado para não se submeter às rotinas subordinativas do empregador e de seu complexo econômico. Então, essa temporalidade que começa lá com a morte, com a falência, com a aposentadoria, com o pedido de demissão ou com a ordem de demissão, vai passar para dentro do contrato, que aí são atos pessoais das partes. Vai passar para dentro do contrato para se refletir na conduta do empregado enquanto subordinado. Da mesma maneira que no artigo 483 tem a face contrária disso, que é quando o empregador descumpre as suas obrigações contratuais. Então, vejam que há um paralelismo entre empregado e empregador quanto às justas causas. Então, podemos encerrar isso e vamos entrar nas duas. Eu falei que o contrato tem uma temporalidade.
e inclusive dei algumas características da temporalidade. Nós vamos, então, ver, em consequência disso, contratos que já têm essa temporalidade prevista e contratos que não a têm prevista. Ela existe, mas não está explicitamente prevista no contrato. Vamos explicar isso melhor. São contratos por prazo determinado e indeterminado. Como eu expliquei logo atrás, num dos itens anteriores, o serviço do empregado, a cessão da força de trabalho, da energia laboral do empregado, ocorre pela integração dela à organização da empresa. Consequentemente, se aquela função, se aquele exercício de atividade, se aquela aplicação de energia na mudança do mundo não for uma necessidade permanente da empresa, for algo esporádico, algo eventual, vejam que a não eventualidade é que é característica do contrato de trabalho. Se aquela prestação for eventual, aquilo ali não constituiu relação de emprego. Então, nós não temos uma relação de emprego momentânea, uma relação de emprego eventual, uma relação de emprego pontual na vida das partes do contrato. A relação de emprego demanda um tempo para o exercício dela. E esse tempo não precisa fixá-lo no contrato de trabalho. Na hora que eu não quiser mais, eu vou dar um aviso prévio para a outra parte e, terminado esse aviso prévio, que hoje não tem como quantificá-lo, a não ser que a gente saiba os dados do contrato. Mas, terminado esse aviso prévio, está encerrada a relação de emprego. E aí vamos pegar esse negócio desse aviso prévio não poder ter um tempo pré-determinado sem conhecermos as características do contrato. Ocorre que o contrato de trabalho, ele tem a tendência mais intensa de ser durativo, de se prolongar no tempo. Então, aí ele não precisa de mencionar data de extinção, nem nenhuma forma de extinção. A hora que o empregador quiser, ele vai lá e dá o aviso prévio. E esse aviso prévio, nos últimos 8 anos, 7 anos e meio, 8 anos, ele passou a obedecer com 20 e tantos anos atrás, 25 anos de atrás, se não me engano, não vou fazer a conta aqui para ver se é isso mesmo, não, mas há 25 anos aproximadamente atrás, a Constituição, promulgada no dia 5 de outubro de 88, falava que o empregado tinha direito a aviso prévio com 2 condições. Primeiro, conforme a lei determinar, sendo que ela vai se subordinar, outra subordinação que não é a nossa, que ela vai se subordinar ao tempo pelo qual o empregado prestou a sua força de trabalho ao empregador. E segundo, que a correlação dela com esse tempo vai ser determinada por lei ordinária, lei trabalhista. E só depois desses 25 anos é que vieram o Congresso Nacional, com o presidente da República ali fazendo proposta, sancionando a lei, vetando o que ele achava que não devia e tal. Então, o conjunto dos poderes legislativo e executivo é que eles vieram a obedecer à ordem do poder constituinte que estava expressa na Constituição. Isto, gente, acontece muito na Constituição, com as normas constitucionais e até com normas de CLT, é a resistência
indevida, ilegal, aos comandos do direito do trabalho para a relação de emprego. Porque, já que está na Constituição, mas exige uma lei ordinária, enquanto não houver essa lei ordinária, aquilo não está valendo. Para esse período, a própria Constituição falava que até vir a lei ordinária que regulamentasse esse caso, aliás, ela não fala nisso, ela fala que no prazo mínimo de 30 dias. Já que não havia nenhuma lei para regulamentar a diversidade dos prazos, a diversidade dos cálculos, ficou valendo, durante esses 25 anos, o prazo de aviso prévio de 30 dias. E só depois de feita a lei é que passou a valer, que são 30 dias, mais um ano para cada ano trabalhado, no máximo de 90. Já houve também julgados que disseram que esse aumento de 1%, de um dia a cada ano, é inconstitucional, porque desiguala as pessoas que têm um fato gerador de seus direitos igual, que é o tempo de serviço, que é o fato de que a cada ano eu recebo mais um dia. Então, se no máximo de 90 dias, quer dizer 30 mais 60 deste período acrescido, os 30 iniciais e mais 60 do período acrescido. Mas vamos tocar para frente, então. Este é o contrato por prazo indeterminado. A gente só vai saber que hora que ele vai determinar se acontecer algum daqueles fatos extintivos da relação de emprego que eu falei para vocês. A empresa fechou, a empresa foi à falência, o empregado morreu, o empregado pediu demissão, o empregador o demitiu sem justa causa, ou um dos dois cometeu falta grave e, por isso, provocou a justa causa para o outro extinguir a relação de emprego, assim por diante. Nesse caso, o contrato é por prazo indeterminado, porque eu não previ motivo e nem prazo para ele interromper. Aí nós vamos ver duas coisas. A primeira delas é que se contrapõe a esse contrato por prazo indeterminado aquela inovação jurídica do prazo determinado. Por que eu falei inovação jurídica? Na primeira versão da CLT, no dia que ela foi promulgada a primeira vez, o decreto, lei que a impôs, foi promulgado, já se colocou lá este tema. Então, o contrato por prazo determinado não é novo por causa disso, não. Ele é novo porque ele não participa da conceituação básica, essencial do contrato de trabalho e da relação de emprego. Porque, pela natureza dessa relação, ela tende a permanecer no tempo. Tanto que se exige que ela tenha a não eventualidade. Mas, em determinados casos, quando justificado pela legislação, quando está escrito lá em alguma lei que não tem a indeterminação de prazo, ou que o contrato pode ser determinado nos tais e tais casos, esses tais e tais casos são as condições para facilitar, não, para permitir que o contrato preveja o término dele, quer dizer, que determine um prazo. E aí vamos ver o seguinte: determinou o prazo, ele tem que obedecer também às condições legais. E aí nós vamos dividir novamente em dois aspectos esta determinação. Primeiro, eu posso ter a determinação por prazo
vou contratar por 7 meses, por 15 meses, por 8 meses. Então, é uma determinação do prazo pelo próprio prazo. É a duração do contrato. Em segundo lugar, nós podemos ter essa determinação por um marco temporal. Um contrato vai durar até o dia 3 de fevereiro de 2023. Pode? Vamos ver daqui a pouco. Aliás, daqui a pouco nós vamos ver que esse prazo que eu falei não pode. Mas, então já falei da duração, já falei da fixação do prazo, do tanto de dias, e já falei da fixação da data terminal, da data extintiva do contrato. Mas pode ser também um prazo determinado pela ocorrência de determinados fatos. Eu ponho um sujeito para aguar o meu jardim e falo, você vai aguar isso aí até começarem as chuvas. Na época da chuva, a chuva cuida de molhar, você não precisa pegar um guarda-chuva, se proteger e ir lá molhar as plantas, não, viu? Então tá. Aí, esse ano as chuvas demoraram, ano passado, né? As chuvas demoraram um pouco a começar, mas desde antes do Natal elas estão aí. Chovendo, chove e tal. Começaram as chuvas, que elas também são indeterminadas. Aí extinguiu-se o nosso contrato pelo fato que estava previsto como fato extintivo dele. Pode ser, por exemplo, eu crio o boi, boto um peão lá para tomar conta dele e falo, você vai perder seu posto, nosso contrato vai se extinguir o dia que a boiada for entregue para o frigorífico. O frigorífico vira e fala, eu só recebo boi de 2 toneladas, de 3 toneladas, sei lá quanto que pesa um boi. E aí, um dia o cara do frigorífico passa lá mais uma vez, olha a boiada, vê, eita, esse trem já está chegando no que eu quero. Manda pesar uns 2 ou 3 bois, deu o que ele quer, ele arrebanha a boiada toda e leva embora. E que o empregado, que era incumbido de olhar a boiada, dar sal, dar vermífugo, dar alimento, ração, deixar comer capim, levar para beber água e tal, essas atividades próprias do peão de fazenda, do trabalhador rural. Então, ele, como aquilo estava previsto como extinção do contrato, está extinto. Então, são as formas de extinguir o contrato de prazo determinado pelo prazo determinado. Aqui eu não estou extinguindo eles por justa causa, que continuam a valer nesse caso e são um dos pouquíssimos motivos que podem fazer o contrato se antecipar. O contrato ser extinto antes daquele evento, daquela data ou daquele prazo determinado. Então, ele pode ser extinto, além dessa parte culposa, mas contratualmente ele pode ser extinto pela data, pelo prazo, pela condição estabelecida. Então, prazo condicional ou prazo temporal. Mas aí nós vamos ver o outro lado da questão. O que é a regra geral? A de prazo indeterminado. Ele é a regra geral porque isto é uma modalidade mais comum do contrato de trabalho, é uma caracterização e por isso tem uma presunção fática a seu favor. Quer dizer, dá-se preferência a ele de que é o de prazo determinado. Claro, o de prazo determinado castra direitos do empregado. Castra aqueles direitos de receber as verbas, todas as verbas rescisórias, algumas delas, quer dizer, castra o direito de ele prolongar o contrato ao longo do tempo. Então, por isso, ele de prazo
determinado é mais restritivo dos direitos do empregado. Por isso, o que tem a preferência da lei, o que é o prioritário e o que é o recebedor, o receptor de toda a relação de emprego que não mencione prazo ou que o prazo tenha sido anulado, vai tudo para prazo indeterminado, porque ele é a regra geral. O prazo determinado é uma exceção. E ainda há outros aspectos, principalmente incluídos na nossa legislação, depois que começou essa crise, que agora só se agravou, né? Ela existe desde o governo Temer, de desemprego, de falências concordatas e extinções de estruturas econômicas, empresariais, assim por diante. Já temos 4 anos disso, não só os dois do atual presidente, mas também os dois em que o Temer ficou na Previdência depois que foi empichada a presidente anterior. Pois bem, com esses dois últimos presidentes, foram abrindo uma série de possibilidades para desonerar o empregador de exigências do direito ao trabalho, sob a falsa alegação de que, exigindo menos, tornando menos protegida, tornando mais barata a relação de emprego, os empregadores iam empregar mais gente. Mas, primeiro, se ele conseguiu funcionar com menos gente, por que ele vai ser idiota de contratar um monte de gente para ficar encostado na parede lá, além de tudo, sujando a parede com o pé que eles põem para trás? Claro que não vai fazer isso, nenhum empregador. Empregado não se deixa no estoque, não se põe na prateleira. Se não precisa dele, ou mesmo que sobreonerando os outros, conseguiu viver sem ele, o lugar dele nunca mais vai ser ocupado, o lugar dele vira fumaça, vai para a nuvem, igual os nossos vídeos aqui no computador. Mas, além disto, ainda tem um outro detalhe. O empregador precisa do empregado a qualquer preço que o trabalho desse empregado exija, porque senão o parque industrial dele, a linha de produção dele, os produtos finais da atividade da fábrica não existirão. E, em terceiro lugar, que faz com que a diminuição do custo do trabalho não seja uma forma atrativa para contratar mais empregados, para expandir o emprego, é que empregado não fica armazenado, como eu já falei agora mesmo, ele... Desculpem. E está aqui um exemplo do fato da exigência da prefeitura de que nós não podemos nos reunir nem para dar aula, nem para beber cerveja, porque se eu desse uma tosse dessa no meio da sala de aula, a turma inteira ia estar vendo uma sessão de terror, ia ficar todo mundo preocupado, pensando, puxa, esse responsável desse professor passou coronavírus para nós. Então, nós aqui estamos mais confortáveis quanto a essa preocupação. Quanto à cadeira, não. Aquela da sala de aula é muito melhor, pelo menos a minha. Mas confortáveis quanto à preocupação das transmissões entre nós, entre eu e vocês, de vírus infecciosos. Então, vamos continuar com mais um aspecto aqui deste assunto do prazo do contrato. Vamos entrar agora, já sabemos que o contrato por prazo indeterminado é a regra geral.
Se ele é a regra geral, ele é o comportamento típico que se adota numa relação entre empregador e empregado. Consequentemente, eu não preciso de ficar enchendo ele de cláusulazinhas, de condiçõezinhas, de proteçõezinhas michurucas. Ele tem a proteção plena que o direito do trabalho brasileiro concede ao empregado. Ah, ela é muito? Não, não é não. Ela é uma mixaria. Mas os outros tipos, os contratos de prazo determinado, não têm nem essa mixaria plena que a Constituição e a CLT concedem para os empregados na atualidade. E na última observação daquelas que eu estava fazendo sobre o contrato baratear o custo do emprego, inclusive com contrato de prazo determinado, não vai fazer ninguém contratar mais empregado. Eu falei 3 razões e agora, já dentro desse novo assunto, vou falar a 4ª. É que o empregado, nós já sabemos, presta serviço, quem vai ganhar com o serviço dele é o empregador. Pois bem, este empregador, ele ganha com o trabalho do empregado, porque ele oferece máquinas, insumos, estrutura produtiva, organização fática, patrimonial ou intelectual, para que o empregado nela trabalhe, nela aplique essa sua energia laboral, e aí então nós fechamos o ciclo quando existem essas partes e esse fluxo de energia e de riqueza do empregado para o empregador. Aí, exatamente por causa disso, é que é preciso de uma proteção ao empregado. E como já temos uns 3 dias de aula, quer dizer, umas 6 aulas, que eu não volto a repetir esse negócio da proteção do empregado, vamos voltar a falar nisso. A proteção aqui, gente, não é a proteção de um pai para filho, porque o filho é uma criança, o filho ainda é irresponsável, o filho ainda é ignorante, o filho pode não ter nem sequer consciência ou raciocínio para ver as realidades em que ele carece de proteção. A proteção aqui também não é econômica. O empregador é rico, o empregado é pobre, então ele precisa de ser protegido. Não. Nós podemos até ter empregado mais rico do que o seu empregador. A proteção aqui, como diz a última forma de subordinação que nós estudamos, daquelas lá de trás, é uma proteção jurídica. Quer dizer, o empregado obedece porque ele quis obedecer. Botando termos mais técnicos e mais atualizados, que a maioria dos autores pensa nisso, como no tempo da Revolução Francesa, ou da Princesa Isabel. Estou falando da Princesa Isabel porque foi ela que deu oportunidade para aumentar o mercado de trabalho empregatício no Brasil com a abolição da escravatura. Né? Este é um fato econômico, um fato jurídico, que é a abolição da escravatura, gerando consequências econômicas, que são a mudança da classificação da força de trabalho brasileira. Mas voltando para o que eu estava falando, desde antes da CLT, já existia essa necessidade de proteção. E não é boa vontade de proteger, é uma necessidade da proteção, porque o empregador já tinha o poder econômico, já tinha o poder organizacional, o poder sobre as coisas mecânicas ou insumos ou energéticas que compõem o complexo industrial ou o complexo agropecuário dele. Ele já tinha, então ele já era o poderoso do momento. Quando ele contratou o empregado, ele já contratou submetendo aquele empregado.
Há uma porque ele podia resolver com outro empregado, mas o empregado não podia resolver se não conseguisse aquele emprego, os seus problemas, as suas necessidades. Então, este poder não igualitário, este poder impositivo que o empregador tinha, ficou maior, se ampliou com o contrato de trabalho, pelo qual o empregado se obriga a obedecer a ele. Então, este aí é que é o motivo da proteção ao empregado. O empregado tem que obedecer, mas até quando que ele tem que obedecer? Se mandar pular lá do último andar do condomínio JK, ele não precisa de obedecer. Pegue o artigo 483 da CLT, que vocês vão ver que ele não precisa de obedecer. Se mandar ele passar dentro do forno que está queimando tijolos para tirar as telhas que estão lá no fundo, ele não é obrigado a obedecer, mesmo porque ele ia lá tirar as telhas, mas não voltava com elas, né? Então, há um poder que precisa ser controlado ou compensado. Há normas que controlam, mas há muito mais normas que compensam este poder exacerbado do empregador, dando algum poder que seja para o empregado resistir àquilo. E não resistir para não trabalhar, mas resistir para fazer o trabalho certo, da maneira mais produtiva, que ele consiga sem se prejudicar. E, então, este caso que eu estou falando é muito bem explicado por um autor que eu também cito muito, quase toda vez que eu falo isso, que é o Rudolf von Ehring. O Rudolf von Ehring falou que todo direito é um interesse juridicamente protegido. Quem tem uma propriedade aparece socialmente com essa propriedade, não é porque pode jogar golfe nela o dia que quer. Aparece socialmente com ela porque ele pode fazer nela, além do jogo de golfe, qualquer outra atividade que ele queira. Ele detém o domínio e o comando dela. Isto é que é a propriedade dentro do sistema capitalista. Então, ele tem o domínio e o comando daquela propriedade desse jeito. Ele tem o comando da sua garrafa de cerveja, de vinho ou de uísque, da mesma maneira. Só ele pode usar ou autorizar que outrem use. Então, ele detém um poder do capitalismo e um poder diferenciado da relação de emprego. Apesar da relação de emprego também ser capitalista, mas é que ela faz surgir para o empregador novos poderes. E, para isto, o empregado tem que se defender dos excessos, dos desvios e das crueldades, chantagens e fraudes que podem exercer nesse poder. Então, não é o salário do empregado que vai fazer nenhum empregador quebrar, porque há um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio de mercado entre as forças econômicas que se digladiam, que disputam a primazia no mercado. Numa aula futura eu vou apresentar para vocês um esquema disso. Mas aqui, o que interessa para nós agora é que esta existência desse poder, concentrando muito mais na pessoa do capitalista, porque estamos num regime capitalista, porque a ideologia da nossa sociedade é capitalista. Então, quem detém o capital é que detém esse poder. Por isso, ao empregado vão caber os interesses que a lei resolveu proteger para realizar as necessidades dele. Só. Então, o fato
relação de emprego do direito do trabalho serem protecionistas, é apenas um remendo nos direitos e na vida do empregado. Ela não é para lhe dar uma amplitude, não é para aumentar os seus direitos, o seu bem-estar, o seu poder sobre as coisas. Não, ela não faz nada disso. Ela simplesmente o protege contra o poder jurídico maior que o empregador tem. Só. Então, todo direito protetivo, ele é a favor de uma pessoa que detém menos poder jurídico dentro das relações com as outras. E o direito do trabalho é o típico disso. Talvez tenha sido o que primeiro apareceu com esta tonalidade. E daí as frases que eu falei do Rudolf von Jhering. Mas isso é típico do sistema capitalista e coroado pelo sistema político liberal. Resumindo e dizendo melhor, isto aí é típico da sociedade burguesa, onde o burguês, o dono da cidade, não é só o que mora nela, é o que a domina, detém um número de prerrogativas muito maior do que aquele outro que passa, ou que fica, ou que mora nela, mas que não é dono dela, mas que não é dono dos bens de produção. E aí é que vem a necessidade de se olhar e de se disciplinar como é que os bens de produção podem ser voltados para a realização das necessidades sociais. O fato é que o contrato por prazo indeterminado é a regra geral, consequentemente, o contrato por prazo determinado é a exceção, é a novidade, e nesses últimos 4 anos, desses 2 últimos governos, saiu um monte de leis que vem enfraquecendo mais ainda essa proteção do empregado. A lei do chamado contrato temporário, a lei que diminui verbas rescisórias, a lei que inibe atuações sindicais, um punhado no sentido de diminuir proteção dos interesses do empregado e, consequentemente, ampliar os do empregador. Tem 4 anos que está acontecendo isso, sob a sapientíssima justificativa de que, com isto, eu diminuo o custo do empregado e estimulo os empregadores a empregar mais gente. Pela explicação que eu dei, vocês viram que ninguém compra empregado para deixar em estoque. Você contrata o empregado na hora que você vai precisar dele. Se não precisa, mas é baratinho. E o que me interessa um trem baratinho que eu não vou usar? Então, por isto, essas normas que falaram aqui, que já foram faladas na Europa há 20 anos, 25 anos atrás, e que lá também não deu certo, lá também não aumentou a demanda por emprego, por empregados, melhor dizendo, já foi feito nos Estados Unidos, terminou com convulsões sociais lá dentro. Então, aqui também o caminho é o mesmo. Vocês me digam, numa estatística desses últimos 4 anos, qual o aumento expressivo que teve na demanda por empregados nesse nosso infeliz Brasil. Vamos pensar nisso, discutam entre vocês e me digam depois, e olhem aí IBGE, Fundação Brasileira, esse pessoal que faz levantamentos e estatísticas sobre isso, e depois a gente conversa. Se num lugar ou no outro aumentou 2 ou 5 ou 50 empregados, porque abriu uma fábrica nova,
porque no desespero que a gente vive, nós todos começamos a beber muito mais, então as empresas de bebida tiveram que contratar mais gente, ou simplesmente porque a Covid matou muita gente, eu preciso de outra turma para pôr no lugar. Se aconteceu isso, vejam que os motivos nunca foram o rebaixamento das proteções do empregado sob a alegação de que aumentaria o nível de emprego. Aula terminada de hoje, nós vamos continuar na próxima falando sobre o resto desse assunto, que é a soma de tempo para resultar em efeitos trabalhistas. Isto porque vocês veem até agora que, tanto quando eu estava falando nas modalidades e nos tipos da subordinação, quanto nesse momento que eu estou falando nas modalidades do contrato de trabalho, vocês estão vendo que tudo é ligado ao tempo, tudo é ligado à continuidade, tudo é ligado à relação de emprego que movimenta o parque rentável ou rentista do empregador. Com isso, nós terminamos. Agradeço a presença de vocês, com um grande abraço para todos e desejando sucesso também nesta exposição de hoje. Bom, tudo de bom para vocês.